Eu sempre costumo falar que o Murilo ele não foi programado, mas ele foi muito amado. Desde o começo a gente se programou tudo para a chegada dele, fizemos o chá de bebê, ele foi muito esperado por todos à nossa volta. E ele chegou realmente com muita saúde, um bebê muito saudável, que veio comigo embora, né, da maternidade, estava tudo ok com ele. Bem gordinho, mamava bem, e foi assim, um bebê tranquilo, que dormia bem, até os 6 meses dele. Quando ele completou 6 meses, ele já sabia sentar sozinho, ele já estava ali se desenvolvendo na idade dele, né? Então ele já estava sentando sozinho e ele começou com um choro diferente, um choro de agonia mesmo, um choro de dor. A nossa única chance que a gente tinha para saber era indo até o pronto-socorro, saber o que ele tinha, né? E os médicos não sabiam dizer, os médicos falavam que ele estava tudo normal nos exames dele que eles faziam ali, né? E até um médico chegou a falar pra mim que criança chorava mesmo e que eu era mãe de primeira viagem e não estava sabendo lidar com aquilo. Mas isso foi muitos e muitos médicos, procuramos, né? E ninguém sabia falar o que ele tinha. Aí a gente até chegou a um médico que até achou que poderia ser a PLV, que é a alergia da proteína do leite, né? Porque não tinha o que... Os exames tinham dado normal. A gente tinha feito um eletroencefalo, né, que é o exame da cabeça, e tinha dado normal. Então tinha sido descartado a parte neurológica. Então a gente foi achando que podia ser alergia do leite. Tiramos todos os alimentos que continham leite dele. Por um momento a gente até achou que era isso, porque dava uns picos de melhora, depois voltava aquele choro. Até que ele fez 1 aninho. Quando ele fez 1 aninho, aí ele aprendeu a andar também, junto no desenvolvimento dele, na idade prevista. Coloquei ele na escolinha, deu uma melhorada, né? Deu uma diminuída no choro. Ele ia pra escola, eu voltei a trabalhar depois e ele tava bem, só que ele continuava dando aquele choro do nada. Só que ele vinha no momento que ele ficava ansioso com alguma coisa, ou quando ele sentia sono, ou quando ele ficava, né, alegre, entusiasmado, se alguém chegasse e falasse vamos em algum lugar, ele dava o chorinho. Antes de dormir era fatal, ele dava o chorinho antes de dormir. E foi assim até os 2 anos e meio, mais ou menos. Até que antes, ele tinha já esses 2 anos e meio, antes dele dormir ele deu o chorinho, só que foi diferente esse chorinho dele, ele meio que revirou os olhinhos pra cima. E eu achei estranho, né? Foi diferente. Deus colocou no meu coração que aquilo era uma epilepsia, parecia, né? Então, dos 2 anos e meio dele, a gente entrou com os medicamentos e foi isso. Até agora, 4 anos, ele estava tomando medicações para epilepsia. Até então, a gente achava que podia ser uma epilepsia de difícil controle, uma epilepsia refratária, né? Só que foi agravando e agora, quando ele fez 4 anos, a gente teve o diagnóstico. Fomos em um hospital que o médico realmente tinha ciência, né? Porque desde os 6 meses a gente não tinha passado com o médico que tinha essa ciência. Então agora aos 4 anos a gente teve o diagnóstico, que é um tumor benigno no hipotálamo dele, que chama amartoma hipotalâmico. Alguns países até chamam de tumor benigno, outros nem falam que é tumor benigno, eles falam a palavra amartoma mesmo, porque não é uma massa que chegou ali que é um tumor, mas que é algo que foi na formação dele, que não foi bem formado, que está ali no hipotálamo dele. O amartoma hipotalâmico, ele causa as crises gelásticas, que é uma crise rara de epilepsia, conhecida como a crise do riso, né? Hoje em dia, por causa do filme do Coringa, se fala bastante que é a risada do Coringa. Ele afeta no sistema nervoso do Murilo, no sistema cognitivo dele. Isso são coisas que a gente já consegue ver nele. A agressividade, irritabilidade ao excesso, não dormir direito, mexe muito com os hormônios dele. Tem algumas coisas que eu posso citar que pode vir a acontecer caso demore mais tempo, coisas mais graves, né? O retardo mental, que isso pode vir a acontecer, cegueira, porque o amartoma ele tá ali bem junto ali com os olhos. Puberdade precoce, por isso que a cirurgia ela tem que ser feita antes da puberdade, isso é algo que os médicos falam. Distúrbios alimentares, hormonais e cognitivos. E isso são sintomas que tendem a vir a acontecer, uns piores, né? No momento a gente consegue ver a agressividade dele, a irritabilidade e a dificuldade na fala. No momento a gente vê isso, né? Como ele ainda tá pequenininho, ele ainda realmente não chegou na fase de escrever, de ler, mas realmente se chegar nesse ponto ele poderia ter dificuldades. No momento a gente vê a dificuldade da fala,
E isso afetou na nossa família, que a gente evita de sair para certos lugares, né? Porque ele precisa estar no ambiente dele, se sentir no ambiente seguro dele. Então, sair para outro lugar, isso afeta nas crises dele, sim. E pelo amartoma estar localizado na parte mais nobre do cérebro, o lugar mais específico, melhor para a gente estar fazendo é lá na França. Aqui no Brasil, os riscos de não darem certo é até 60%. E na França, ela é uma cirurgia menos invasiva. Eles entram no cérebro, mas eles têm toda uma aparelhagem, que eles já fizeram isso com muitas outras crianças. É o hospital mais adequado para estar fazendo. Lá, eles não vão retirar o tumor. É uma incisão bem pequena no cérebro. Pela aparelhagem que eles têm, eles vão entrar e vão dissecar o tumor. É por isso que tem médicos que falam que não é um tumor benigno, que ele é um amartoma, eles chamam disso, porque é algo que ali na formação do Murilo foi formado junto, como uma má formação. Tem aquela massa ali, mas ela tá junto no hipotálamo, como se fizesse parte do hipotálamo. Na França, eles têm uma técnica de não removê-lo, mas de dissecar. Eles entram numa incisão bem pequena, no amartoma, e eles têm 2 horas para ficar ali, dissecar o tumor. É o tempo que eles vão ficar ali no Murilo para dissecar o amartoma, como se ele fosse virar uma uva passa. Isso são técnicas que lá na França eles têm, e lá eles dão 80% de chance da cirurgia ser bem sucedida. Com isso, a gente decidiu abrir essa campanha de financiamento coletivo, porque o Murilo precisa logo, com todos os riscos que eu falei que ele tem, é uma corrida contra o tempo. Então, quanto mais antes da gente conseguir esse valor de R$200 mil, melhor pra gente salvar a vida dele. E quero agradecer a todos que estão nos ajudando, que estão compartilhando, e que vocês não parem, que continuem, para que chegue a mais pessoas e que juntos pelo Murilo a gente consiga salvar a vida dele. Vem cá, mamãe. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Manda um beijo. Fala, vamos juntos pelo Murilo? Manda um beijo.